Alexandria recebeu Euclides sem tradição nenhuma mandando em nada, só ambição, capital fresco, e um rei disposto a pagar por qualquer coisa que desse brilho à cidade nova. No museu, ele viu gregos e egípcios dividirem a mesma sala pela primeira vez, viu sua própria mesa desaparecer sob rolos de Eudoxo, Teeteto e Hipócrates, e tomou a decisão que mudaria a história da geometria: organizar tudo, do alicerce ao teto, sem pular degrau nenhum. Mas decidir organizar é fácil. Decidir onde a organização começa, isso é outra história inteiramente. E ela começa no armazém de trigo. Perto do porto, nos armazéns reais, o trigo era contado saco por saco, sob o sol, e era dali, literalmente, que saía o sustento dos sábios do museu. O encarregado observou Euclides medir um depósito irregular, refazer as contas, e não segurou a pergunta: vocês passam o dia provando coisas que todo mundo já sabe. Qualquer pedreiro sabe que a soma dos ângulos de um triângulo dá sempre no mesmo, sem prova nenhuma. Para que serve isso? Era a pergunta mais honesta que ele já tinha recebido. O pedreiro sabe que funciona, e pro trabalho dele basta. Mas como ele sabe que vai continuar funcionando amanhã, num triângulo que ninguém desenhou ainda? Porque sempre funcionou. Sempre que alguém testou, corrigiu sem condescendência. Mas existem neste exato momento infinitos triângulos que ninguém jamais mediu. A prova não olha os casos testados, olha a estrutura que obriga qualquer triângulo a se comportar assim. É a diferença entre confiar porque nunca falhou e saber que não pode falhar. O homem ficou um longo tempo olhando os sacos empilhados. Então vocês não descobrem coisas novas. Vocês entendem porque as velhas são verdadeiras. As duas, às vezes, sorriu Euclides. Mas saber que não pode falhar cobra um preço. Alguém precisa decidir onde a prova começa. A parte mais difícil, Euclides descobriu, não era provar as coisas complicadas. Era decidir onde parar de provar. Toda prova precisa partir de algo aceito sem prova, senão a cadeia recua para sempre, e nada se prova nunca. O desafio era achar o menor conjunto possível desses pontos de partida. Passou meses nisso, rascunhando na tábua de cera, alisada com uma espátula quente para escrever de novo por cima. O papiro caro ficava só pro que sobrevivesse à noite. Um ponto é aquilo que não tem partes. Uma linha é comprimento sem largura. Frases reescritas dezenas de vezes caçando brechas. Depois as noções comuns. O todo é maior que a parte, tão óbvio que dava vergonha de escrever e no entanto indispensável. Depois os postulados. Traçar uma reta entre dois pontos. Prolongá-la. Traçar um círculo com qualquer centro e raio. Mas havia um quinto postulado, sobre retas paralelas que não tinha a simplicidade dos outros. Tentou prová-lo por semanas. Não conseguiu. E fez a coisa mais honesta que um matemático pode fazer. Incluiu a si mesmo, e registrou o próprio desconforto. Guarde esse detalhe. Numa madrugada, leu tudo em voz alta sozinho, e riscou a primeira proposição, um triângulo equilátero, nascendo do cruzamento de dois círculos, a primeira pedra. A lamparina apagou antes do amanhecer. Euclides continuou no escuro, riscando de memória na areia, e no escuro daquela sala morava uma dúvida maior que a noite. E se nada daquilo durasse? Havia noites em que ele se perguntava se ia terminar, e noites piores, em que se perguntava se valia a pena. Os colegas do museu produziam rápido, um poema, um tratado. Euclides produzia. O quê? Estou organizando a geometria toda, dizia, e via nos olhos dos outros aquela mistura de respeito e incredulidade educada. E o mundo lá fora não ajudava. Ptolomeu, você sabia, ainda nem era rei. Formalmente seguia apenas sátrapa, governador em nome de um império que já só existia no papel. Antígono, o mais forte dos generais rivais, rondava o Egito, e tudo podia desabar numa batalha qualquer. Numa noite pesada, um astrônomo mais velho sentou ao lado dele no pátio. Você está cansado de um jeito que sono não resolve.
E se eu morrer antes de terminar? E se o próximo senhor de Alexandria não quiser pagar por listas de definições? E se nada disso acontecer, devolveu o velho, e você passar a vida com medo de um desastre que nunca chega? Euclides demorou a responder. Talvez a única resposta sensata seja trabalhar como se fosse durar, sabendo que pode não durar, porque não tentar garante que se perde. Nas semanas seguintes passou a chamar alunos para revisar as sessões prontas. Se algo lhe acontecesse, outros saberiam continuar. Trabalhou como se fosse durar, e durou mais do que qualquer império daquele mapa. O que aquele homem construiu numa sala de Alexandria está com você agora, mesmo que ninguém nunca tenha te contado. Toda demonstração do seu livro de matemática, teorema, prova, cada degrau apoiado no anterior, segue, intacto, o formato que ele passou anos refinando. Quando um contrato começa definindo os termos antes das cláusulas, está repetindo o homem que gastou noites na frase um ponto é aquilo que não tem partes. Quando um programador declara cada variável antes de usá-la, repete, numa linguagem que Euclides nem sonharia, o mesmo instinto, nada se assume sem ter sido declarado. E há um herdeiro mais silencioso, o seu hábito de perguntar porque antes de aceitar, de recusar-o sempre foi assim como resposta. Esse gesto tem endereço e tem dono. E aquele quinto postulado, o que ele não conseguiu provar e teve a honestidade de registrar como dúvida, incomodou matemáticos por mais de 2000 anos. Até que no século XIX, alguém descobrisse que era possível construir geometrias inteiras sem ele, geometrias curvas, que décadas depois se revelariam a língua exata da gravidade, do espaço e do tempo. A dúvida que um homem meticuloso registrou, em vez de esconder, virou uma das maiores portas já abertas na ciência. O compasso está na mesa. O silêncio da noite ainda envolve a sala. E o edifício, tijolo por tijolo, continua subindo. E é aqui que a gente respira, porque este foi o terceiro episódio, e com ele se fecha o volume 1, a diagonal impossível, a cidade sem tradição, e um edifício de geometria erguido verdade por verdade, sem pular degrau nenhum. Mas presta atenção no que ficou para trás, sem resposta. Aquele quinto postulado sobre paralelas que nem o próprio Euclides conseguiu provar, e que ele teve a honestidade de registrar como dúvida, não como certeza. No volume 2, A Régua e o Trono, você vai ver Ptolomeu já sentado no trono do Egito, e vai ouvir a frase que um rei impaciente arrancou de Euclides, e que ecoa há 23 séculos. Não existe caminho real para a geometria. Eu não quero contar essa parte sem você. Mas antes do fim, deixa eu te apresentar as pessoas desta última parte, porque a essa altura, elas já quase moram com a gente. O encarregado do armazém de trigo, o homem que fez a pergunta mais honesta que Euclides já ouviu. Para que provar o que todo pedreiro já sabe? Ptolomeu I, ainda apenas sátrapa, sem trono formal, o título ainda incerto, o Egito inteiro dependendo do resultado de uma guerra. E Antígono, o mais forte dos generais rivais rondando as fronteiras, a ameaça que pairava sobre cada noite de trabalho na sala de Euclides. E para fechar, olha só até onde essa história chegou. Entre 312 e 309, Euclides define os alicerces, as definições, os postulados, as noções comuns. Entre 309 e 306, vem o isolamento do trabalho solitário, e a incerteza de um Egito ainda em guerra, Ptolomeu ainda apenas sátrapa. E hoje, a mesma exigência de prova vive em cada demonstração de geometria escolar, em cada contrato que define os termos antes das cláusulas, em cada linha de código que declara a variável antes de usá-la. E olha, se essa história te tocou como me tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o volume 2 vem aí, Ptolomeu já rei, um trono consolidado, e a frase que ecoaria por 23 séculos. Eu não quero contar essa parte sem você. Até lá!